encontrar Romanos 15, versículo 13, diga glória a Deus aí baixinho. Diga aleluia, Jesus. Glorifique o nome do Senhor aí baixinho no seu lugar. Mas se você quiser gritar também, glória a Deus, pode também, não é proibido não. Amém. Vamos lá. Romanos capítulo 15, versículo 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém? Coisa maravilhosa. Eu vou ler de novo, para você sentir um pouco mais esse texto bíblico. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém? Oremos, vamos falar com nosso Deus mais uma vez. Precioso, bendito e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade na Tua casa, onde nós podemos Te adorar. E como já foi falado nessa noite, Senhor, não é uma questão de performance, mas é em espírito e em verdade. Nós estamos aqui, Senhor Deus, pois Tu és digno de receber toda adoração. Nós sabemos que Tu estás aqui a receber a adoração da Tua igreja. Nós sabemos que o Teu Espírito Santo está aqui ministrando em nossos corações. Queremos essa ministração, ó Deus, sobre nós. Queremos que, ó Deus, a palavra seja uma palavra profética, que venha alimentar a nossa alma, que ela possa produzir eficazmente o propósito dela nas nossas vidas. Como a própria Escritura diz, Senhor, Tua palavra jamais volta vazia. Portanto, ministra aos nossos corações nessa noite, para que saiamos por aquelas portas renovados, na força do Teu poder, edificados pela palavra da verdade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Esperança. Para alguns, a esperança é a última que morre, né? Obrigado, Sônia. Essa frase, a esperança é a última que morre, parece assim um sinônimo de otimismo, né? E aí, a esperança cristã não é simplesmente um otimismo vazio. A esperança cristã não tem nada a ver com a espécie de otimismo no acaso, na órbita, não, de forma alguma. A esperança cristã, ela é sim uma confiança firme em Deus. Nós esperamos em algo, em alguém, e esse alguém é nada menos, nada mais, nada menos que o Deus dos céus e da terra, que criou todas as coisas, que é soberano. Irmãos, a nossa esperança não está aí, nós não estamos aguardando alguma coisa boa acontecer, a gente não está aqui num otimismo, num positivismo, coisa desse tipo, não. A esperança cristã, ela é exatamente essa confiança firme em Deus, baseada nas promessas de Deus, mesmo nos tempos mais difíceis e mais adversos. Já que eu iniciei o culto essa noite, eu propositalmente trouxe a oração do profeta Abacuque, pois é em meio a uma grande adversidade, um contexto de muita dificuldade, que Abacuque afirma a sua confiança, a sua esperança em Deus. Não é uma esperança vazia, não é um otimismo vazio, mas é algo realmente firmado na pessoa de Deus. Eu quero fazer aqui algumas observações em alguns textos bíblicos, e o primeiro deles, obviamente, é esse de Romanos 15, versículo 13, quando Paulo diz
e o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, na nossa maneira de acreditar, na nossa fé. Quantos são da fé? Digam amém aqui. Quantos são crentes? Estou falando de otimismo, não. A nossa fé é em Deus. Paulo está aqui exatamente fomentando no coração. A igreja de Roma é uma igreja muito plural, né? Tem judeus, gentios, gente de todas as partes. Roma é a capital do mundo na época de Paulo, né? Então tem muita gente lá. A igreja é muito plural, muito diversa. E então ele está levando essa palavra de esperança do Deus da esperança, e o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança. Ricos de esperança, mas essa esperança no poder do Espírito Santo. Repetindo, não se trata de um otimismo vazio. Tudo está atrelado ao nosso Deus. Deus aqui, na verdade, quando Paulo diz o Deus da esperança, Paulo não está mostrando que Deus é apenas alguém que nós esperamos voltar. Não é apenas alguém que um dia virá nos buscar. Isso também nós aguardamos, amém? Nós também aguardamos. Mas Ele mesmo é a razão da nossa esperança. Não apenas a sua vinda, mas a figura de Deus, a pessoa de Deus. O que Ele é a nossa esperança. Deus em nós. Por isso, quando Paulo diz, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz, ele está dizendo que esse Deus é esse Deus que também nos concede alegria, paz, em meio às maiores adversidades, em meio às maiores dificuldades que nós, obviamente, temos que enfrentar. Talvez você esteja enfrentando algumas essa semana, ou até mesmo hoje. Ou já há algum tempo que você vem aí batalhando com alguma dificuldade. Ou quem sabe você está vivendo um tempo de paz, né, de trégua. Louvado seja Deus por isso. Mas entenda que mesmo em qualquer circunstância, nosso Deus da paz, Ele não é só um Deus que nós aguardamos, mas Ele mesmo é a nossa esperança. Ele próprio é a origem da esperança. Ele, portanto, nos concede alegria, nos concede paz em qualquer circunstância ou além da circunstância, e assim Ele vai fortalecendo as nossas vidas, não deixando a gente esmorecer. Como eu citei na domingo passado, a canção do momento é a canção lá acho que do ano, né? Foi E a Igreja de Pé, né? Como é que é? Estamos de pé. Aí ele é baseado naquele texto do apóstolo Paulo, batidos, mas não destruídos, né? Mas não destruídos. Está lá virando bicho o mundo, chovendo canivete, o mundo de cabeça para baixo, mas Deus está lá sustentando a sua igreja. A igreja continua de pé, a igreja continua firme e forte, a igreja continua ali alicerçada, porque o próprio Deus é a nossa esperança. Nós não estamos aguardando Ele vir, Ele já está aqui conosco, nos sustentando. Ele já nos fortalece, já nos enche de alegria e de paz agora, hoje. Não é em algum dia, quando Ele chegar, teremos paz e alegria. Não, nós já temos alegria. A teologia da esperança, ela é muito bem desenvolvida por um teólogo chamado Bultmann. Aliás, Moltmann. Bultmann é outra coisa. O Moltmann.
E ele fala exatamente, tem uma frase que ele fala muito, eu já usei muito aqui na igreja, é o já e ainda não. Nós aguardamos sim a plenitude de paz, a plenitude de alegria, onde nunca mais haverá choro, nunca mais haverá morte, né? Nunca mais haverá dor, nunca mais haverá tristeza. Porém, nós já temos isso. Nós já desfrutamos de tudo isso agora. Paulo diz: nós já somos vitoriosos, nós já reinamos agora. Nós não reinaremos, nós já reinamos. Portanto, quando ele fala da esperança, e o Deus da esperança vos encha, é agora no presente, vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Porque o nosso Deus é um Deus que já nos fortalece. Na nossa maneira de crer, na nossa fé, essa plenitude de alegria e paz que nós recebemos através exatamente dessa relação de fé que nós temos com Deus, que é um Deus pessoal, um Deus que habita em nós. A gente fica aqui tentando fazer você compreender de maneira racional, mas, meu irmão, é uma questão de fé. Você sente Deus pulsar no seu coração? Você sente o agir, o fluir do Espírito Santo? Você sente a presença dEle todos os dias, constantemente? Você sente Deus sustentar você? Você se sente na palma da mão de Deus? Você consegue perceber o cuidado de Deus todos os dias? Isso é uma relação de fé que nós temos com o nosso Deus. Por mais que eu me esforce para tentar fazer você compreender de forma racional, argumentando, mas não é algo que nós experimentamos de forma racional, é algo que nós experimentamos pela fé. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E é nessa relação de fé que nós vamos receber plenitude de alegria já e ainda não, mas já. Alegria e paz recebidas através da fé, da esperança no Deus da esperança. Aleluia. Quando Paulo fala isso, ele fala exatamente para que eu e você sejamos ricos de esperança. A esperança não pode ser só um pouquinho, né? Não é só uma questão assim, estou com um pingozinho de esperança que vai dar certo. Já viu essa expressão? Estou com um pouquinho de esperança que vai dar certo. Eu estou com um pouquinho de esperança que as coisas vão mudar. Eu estou ainda com um pouquinho. Aí é pensar que a esperança é a última que morre mesmo. Parece que ela está por um fio, né? Parece que a esperança está por um fio. Mas não. O que Paulo quer que a igreja entenda, que eu e você também, como igreja, entendamos, é que a ideia do Deus da esperança nos encher de gozo e paz na nossa maneira de crer, é exatamente para que eu e você transbordemos de esperança. Nós não é questão de sermos otimistas em meio às dificuldades, mas é exatamente essa maneira de crer, alegria, gozo, pleno, paz e santo gozo, como diz o hino, né? Fazendo com que nós transbordemos de esperança, sejamos ricos de esperança. Meu irmão, pode estar tudo dizendo que não, mas eu continuo crendo no meu Deus que é soberano. Eu espero só no meu Deus que é bom, que é fiel. Eu confio nas suas promessas. A ideia de Paulo é que nós sejamos abundantes em esperança. A ideia de Paulo é que nós transbordemos em esperança. O objetivo é que a nossa esperança não seja apenas um sentimento, mas algo que transborde, algo que venha superabundar. E isso na ação, na capacitação, no poder do Espírito Santo. Quantos têm o Espírito Santo na sua vida? Digam amém. Essa relação, você, casa, templo do Espírito Santo,
ela não é apenas teórica, meus irmãos. Não é apenas uma alegoria qualquer. É uma grande verdade, que mais uma vez eu digo, que se experimenta pela fé. É o Espírito Santo pulsando dentro de cada um de nós. É o Espírito Santo nos capacitando a ter essa esperança viva. É o poder do Espírito Santo agindo dentro de nós, além dos nossos esforços. Eu preciso continuar crendo. Eu preciso continuar acreditando. Eu vou enxergar aqui, eu estou vendo uma solução. Acho que vai dar certo. Agora vai, Deus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, e aí o produto da oliveira minta, ainda que esteja tudo dando errado. É o que Abacuque disse. Todavia me alegrarei no Deus da minha salvação, alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. O que é isso senão a presença, a capacitação, o poder do Espírito Santo, além dos nossos esforços, além das nossas forças, além da nossa capacidade de entender o momento, além da nossa capacidade de fazer a leitura da circunstância. Posso não estar entendendo nada, mas eu preciso crer, e o Espírito Santo vai testificando isso dentro do meu coração, fazendo a esperança transbordar. E isso é extremamente, como é que eu posso dizer? É um verdadeiro conforto em meio às dificuldades. A esperança bíblica, ela nasce exatamente da fé em Deus, no Deus da esperança, e esta fé, ou melhor, essa esperança bíblica, ela é sustentada pelo Espírito Santo e não pelas circunstâncias. Eu aposto que você já cantou, não olha as circunstâncias, não, olha o seu amor, né? Você já cantou. Isso é verdade? Ou são só palavras ao vento? Esperança bíblica nasce da fé em Deus, sustentada pelo Espírito Santo, e não pelas circunstâncias. Um outro texto que eu quero, portanto, trabalhar com você essa noite, é de Romanos 5, versículos 3 ao 5. Romanos 5, do versículo 3 ao 5. É bem certo e é óbvio que Paulo está falando, tratando da nossa justificação pela fé em Cristo Jesus. Mas em meio a essa revelação da nossa reconciliação com Deus, justificados pela fé em Cristo Jesus, Paulo traz essa pérola para nós, né? Essa preciosidade, essa riqueza. Versículos 3, 4, 5, diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Recebeu aí? Muito bem. Primeira coisa que eu quero afirmar logo aqui de início é que as tribulações ou os sofrimentos, as adversidades que nós passamos não são meros obstáculos nas nossas vidas. Repito, as tribulações, os sofrimentos, as dificuldades não são meros obstáculos a serem vencidos. Veja que Paulo começa esse versículo 3 dizendo que não somente nisto, mas também nos gloriamos. Ele vem dizendo ali, mencionando como ele se gloria
na esperança da glória de Deus, versículo anterior, versículo 2, e aí ele fala como que essa esperança ela é produzida. E ele parte da origem das tribulações, dos sofrimentos, das adversidades, das lutas, do dia a dia, da vida, da caminhada. Como diz o teólogo, a caminhada de amor, enquanto trilhamos essa história de amor. Então, as tribulações, sofrimentos, as lutas não são apenas obstáculos, são sim um caminho para o nosso crescimento espiritual. As tribulações, sofrimentos, lutas e adversidades são meio, é um caminho para o nosso crescimento espiritual. Sabe por quê? Porque elas produzem perseverança, como nós falamos na semana passada, quando eu trouxe o texto de Tiago. Pois elas produzem perseverança, e perseverança é exatamente constância, estabilidade, é continuar, não é estagnar, não é permanecer estéril, não é parar de produzir frutos, de jeito nenhum, é constância, perseverança. Essa perseverança que, por sua vez, vai desenvolver em nós um caráter aprovado. Estou pegando o gancho também na palavra da semana passada de Tiago, que quando a aprovação ela é completa, gera em nós exatamente um caráter aprovado, uma fé aprovada, uma fé amadurecida. E essa fé amadurecida, um caráter aprovado, vai exatamente gerar em nós essa esperança que Paulo diz no versículo 5, essa esperança que não confunde, ou como algumas outras traduções poderiam dizer, que não desaponta, que não decepciona. Você pode crer, amém? Essa esperança não decepciona, essa esperança não confunde, não desaponta. Mas tudo isso passa por um processo. E mais uma vez, trazendo coerência com o texto anterior que nós abordamos, Paulo mais uma vez deixa bem claro que tudo isso, nesse processo, é porque o amor de Deus é derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vem nos fortalecendo para enfrentarmos o processo, o caminho, a estrada cheia de provação, cheia de tribulação, cheia de adversidade, de lutas, que não são meros obstáculos, mas são exatamente meios para fortalecer a nossa fé, para nos fazer crescer um pouco mais. Cada vez que a minha fé é provada, Deus me dá a chance de crescer um pouco mais. Você concorda com isso? Diga amém. Com essa canção, diga amém. Então, quando você cantar isso, lembre disso. Quando Paulo fala aqui de tribulação, vamos entender essa sequência. Tribulação, sofrimento, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, provações, sofrimentos. Paulo está dizendo que ele está partindo do princípio de que nós vamos passar por isso, que nós devemos passar por isso, de que esse seria o processo natural do crescimento, de que nós não seremos poupados deste processo, é o processo natural. Por isso, quando Paulo já inicia essa sequência, dizendo nós também nos gloriamos nas próprias tribulações, Paulo então está deixando claro que esse processo é inevitável para o cristão. Para mim e para você, é inevitável. Normal, tá, irmãos? Normal. Não é para nós reclamarmos, não é para a gente ficar lamentando, embora essa semana eu vi
esqueci o nome dele, alguma coisa assim, Saião, pastor de bigode assim, de óculos, não sei se vocês conhecem, acho que é Saião, o nome dele, é um nome estranho assim. E ele estava falando exatamente que a igreja tem perdido muito nos últimos tempos da teologia da lamentação. Porque a lamentação bíblica, especialmente no Antigo Testamento, ela é legítima. É uma relação de fé, dizer, Senhor, não aguento mais, Senhor, até quando? Vocês já leram os salmos assim? Salmo 13, especialmente. Até quando, Senhor? Esqueceste de mim? Para sempre? Mas ele termina dizendo, todavia, eu confiarei no Senhor. Enfim, Paulo então está dizendo aqui que o cristão vai passar, é inevitável, e não é uma questão para nós reclamarmos, mas para nós encararmos como um teste normal, vital, para o nosso próprio crescimento, que vai produzir algo em nós. E o que é que vai produzir? Perseverança. Se eu não passar pela tribulação, eu não tenho como desenvolver a paciência, a perseverança, desenvolver essa maturidade, destravar esse nível, né? Pessoal que gosta de brincar desses joguinhos, jogar esses joguinhos que tem que passar de fase, tem que destravar a fase, né? Desbloquear fases, né? Se a gente não passar por determinados processos, nós não vamos desbloquear o processo seguinte, né? A fase seguinte. Se eu não enfrentar sem reclamar, ou se eu não compreender a fase da tribulação, a paciência, a perseverança não será produzida, não será destravada. E aí, essa paciência, essa perseverança, é o hipomoné, lembra, né? Se isso aí começa a ser destravado em mim, a próxima coisa que vai ser destravada exatamente é experiência, caráter. Uma coisa vai me levando a outro nível, ao próximo nível. Tribulação, paciência, perseverança, experiência, caráter, maturidade, crescimento. Eu vou ganhando argumento, eu vou ganhando substância. Aprovado, né? Aprovado. Eu vou ganhando substância, eu vou ganhando conteúdo. Eu vou olhar para alguém que está passando determinada situação e vou dizer, eu já passei por isso aí, e pode ter certeza que vai dar tudo certo, Deus está conosco, Ele vai agir, Ele agiu na minha vida assim, 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 assim. Eu passei nessa situação, estava difícil, aguentei, algumas pessoas acharam que não ia dar certo, mas eu permaneci, e hoje estou aqui, estou contando a história, Deus é bom, Deus é fiel, Ele vai fazer. Aprovado, testado, experiente, caráter produzido, desenvolvido, gerando, transbordando, exalando esperança. Para eu chegar lá, na esperança. Eu vou trazer você de novo para o texto. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança e que a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. É o processo para eu chegar lá a ser um crente maduro, cheio do Espírito Santo e transbordando esperança. Transbordando esperança. Não é um crente que está, se Deus quiser, como é que você está, irmão? Eu estou aqui do jeito que Deus quer. Irmão, isso não é esperança. E aí, irmão, como é que estão as coisas? Paz. O inimigo deve estar muito furioso, tá estreito. Sabe aqueles crentes que só tem uma linguagem de tá estreito, tá ruim, tá difícil, não sei, estou cheio de dúvida. Misericórdia. É o processo natural, crente. Paulo está dizendo aqui que é inevitável. É o normal.
É preciso passar por esse processo para exatamente nós transbordarmos algo que o Espírito Santo vai realizar nas nossas vidas. Algo que o Espírito Santo nos capacita e faz com que venha exalar, transbordar abundantemente, como diz no versículo lá do capítulo 15, versículo 13. Sejamos ricos dessa esperança. Sejamos transbordantes dessa esperança. Como aqui ele mesmo diz, é o Espírito Santo, outorgado. O Espírito Santo vem, ó, pá, assina embaixo essa esperança em nossos corações. Um caráter aprovado, fortalecido, gerando esperança, esperança nas promessas de Deus, uma esperança que não será envergonhada, uma esperança que não será confundida, uma esperança que não será decepcionada. Rapaz, se tem uma coisa que o inimigo quer fazer, é dizer, cadê o teu Deus? Cadê a tua esperança? O próprio, acho que agora não me lembro, mas foi o apóstolo Pedro, falando, ou foi Paulo, um dos dois, falando que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, inclusive dizendo, onde está a esperança da sua vinda? Acho que é Pedro que fala isso, não estou enganado. Já falei tanto esses dias sobre isso que Pedro, Paulo, mas foi Pedro. Virão escarnecedores nos últimos dias com seus escarnios, dizendo, onde está a esperança da sua vinda? É exatamente o tipo de coisa que o inimigo tenta, investe contra o crente, é remover, minar, enfraquecer a esperança. Mas é em meio à tribulação, é em meio à perseverança, é em meio à experiência, que nós geramos esperança. Tudo isso pelo vínculo do amor de Deus derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo de Deus. É um crente cheio do Espírito Santo. Um crente cheio do Espírito Santo não é um crente que está se lamentando, que está lambendo as feridas, mas é um crente que tem a sua esperança viva no seu Deus. Amém? Aleluia. Então, esse processo, esse papo de coach, né? Respeite o processo, acredite no processo, né? Mas acredite no processo, é de Deus, é bíblico. É um processo de aperfeiçoamento, exatamente onde Deus usa as dificuldades para nos transformar à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Eu vi um pastor hoje mesmo, eu estava assistindo um pastor americano, e ele estava pregando lá, fervoroso, e ele falou uma coisa que impactou muito. Ele disse assim, você consegue imaginar Jesus naquele caminho ali, carregando a cruz de Jerusalém, na Via Cruz, e de repente ele jogar a cruz no chão e dizer, acabou, não aguento mais, eu não vou mais levar essa cruz. Você consegue imaginar um Jesus fazendo esse tipo de coisa? Não, né? Até porque ele não fez. É exatamente em meio às adversidades, em meio às lutas, que o próprio Deus está moldando esse caráter de Cristo em nós. Não é para a gente estar choramingando, não é para a gente estar se maldizendo, reclamando da vida, de jeito nenhum, meus irmãos. Quero ser parecido com Jesus, amém? Quero ser parecido com Jesus. É provar e fortalecer a nossa fé. É provar e fortalecer a nossa fé. Resultado de esperança. Esperança inabalável em Deus, no Deus da esperança e no amor do Deus da esperança, que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. O último texto aqui são esses três textos que eu queria abordar nessa noite. Colossenses
1, 27. Colossenses 1, 27. Amém? Para você contextualizar aqui, Paulo está falando exatamente da pregação do evangelho. A igreja precisa evangelizar, a igreja precisa pregar, a igreja precisa levar realmente a palavra da reconciliação, né? E aí no versículo 27, ele diz assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Ou seja, Deus levou salvação entre os gentios, Deus revelou o seu amor, o seu plano redentor entre os gentios. E aí Paulo resume esse mistério, ele diz: isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Cristo em vós, a esperança da glória. A fé cristã pode parecer besteira, né? Mas é muito essencial a gente reafirmar isso. A fé cristã, ela é cristocêntrica. Tem pessoas fazendo do cristianismo hoje aí uma verdadeira religião, né? Uma verdadeira modinha, né? Mas o centro não é você, não sou eu, não somos nós, é Cristo. A fé cristã é cristocêntrica, portanto, a esperança também é cristocêntrica. Cristo é o centro da esperança. E quando Paulo está falando exatamente desse ministério da reconciliação, da pregação do evangelho, o amor de Deus sendo pregado entre os gentios sendo alcançados pelo evangelho, eu e você sendo alcançados, fomos alcançados. E aí Paulo resume isso dizendo: Cristo em nós, Cristo está em você, diga amém. Esperança da glória. Significa que a presença de Cristo habitando dentro dos nossos corações, do coração de cada crente, é exatamente a certeza viva e poderosa de uma futura glória de Deus, a sua salvação eterna. Nós fomos salvos, nós somos salvos, nós estamos sendo salvos. Você entende isso? Diga amém. Quando eu digo nós estamos sendo salvos, é porque nós aguardamos Jesus voltar e completar o seu plano de redenção em toda a criação. Paulo diz que a criação como toda geme, aguardando a redenção. Portanto, quando Paulo diz Cristo em vós, esperança da glória, é exatamente essa presença viva de Cristo em nossos corações, que acende em nós essa glória futura na presença de Deus, essa salvação eterna, essa transformação, que é também gerada pelo Espírito Santo, que é capacitada pelo Espírito Santo dentro da vida de cada crente, de maneira que nós vivemos aqui neste mundo, nós caminhamos nesse mundo sob essa esperança, sob essa expectativa. Paulo chama de ardente expectativa de estar lá na glória, de receber um corpo transformado, um corpo glorificado, um corpo como o de Cristo, o Cristo ressurreto, né? O Cristo ressuscitado. Quando Paulo diz Cristo em vós, essa presença de Cristo dentro de nós, interna, é a certeza de que somos salvos, é a certeza de que nós vivemos uma realidade, já, né? Nós já vivemos uma nova realidade. Quantos entendem isso? Digam amém. Nós já vivemos uma nova realidade.
É céu na terra, sim, já. Plena paz e gozo, santo gozo. Coisa assim que diz a canção, né? Mas é isso. Plenitude de paz e gozo no Espírito Santo. Já, agora. É Cristo dentro de nós. Não é apenas uma promessa futura. Porém, nós aguardamos essa com ardente expectação. Existe? Expectativa mesmo? É expectativa. Esse grande dia. Esse grande dia. A esperança da glória, é uma esperança viva, não é uma esperança vazia, é uma certeza. Quantos creem no céu? Com o que Deus tem preparado para nós. Isso aqui não tem. Passa nem perto. A glória, a esperança da glória. A glória se refere exatamente à nossa participação futura na natureza e na presença de Cristo, onde estaremos para sempre com Ele, onde, como eu já falei e repito, seremos transformados, receberemos um corpo glorificado, quando aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais cansaço, sono. Não vai precisar mais dormir, não haverá mais noite. Não precisa mais descansar. Já pensou, irmãos? Não precisa mais descansar. Eu lembro assim das crianças, você diz, vai dormir, eles não querem dormir, né, irmãos? Eles só vão dormir quando estão vencidos pelo cansaço, né? E lá nós seremos como crianças, ninguém vai dormir, né? Vai ser bênção direto, irmão. Ninguém vai querer fechar os olhos, não tem necessidade, vai ser alegria, brincadeira na presença de Deus. Só festa, só celebração, só alegria. Ninguém vai se cansar, irmão. Sabe quando às vezes a gente vai para uma festa e a festa tá boa, mas você já está cansado, e você diz, rapaz, eu vou embora, não aguento mais não, vou para casa, né? Queria continuar mais um pouquinho, mas eu estou cansado, estou meio murcho, preciso ir para casa dormir. Pois bem, lá vai ser exatamente assim, ó, dia e noite, eternamente, sem cansaço, só festa, só alegria. Amém, queridos? Essa é a minha esperança. Essa é a minha esperança. Um dia as dores desaparecerão, as lágrimas desaparecerão, as preocupações desaparecerão. Hoje aqui elas servem apenas para me fortalecer, me tornar mais forte, moldar meu caráter, me tornar mais parecido com Jesus. Mas um dia elas não terão mais utilidades. Como diz o intelectual, será obsoleto, né? Será obsoleto. Não tem mais necessidade de dores, tribulações. Estaremos com Jesus eternamente. Aleluia. A esperança na glória. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu espero que você tenha sido edificado por essa palavra. E que você saia por aquelas portas renovados pela força do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Vamos clamar ao Deus da paz. Senhor nosso Deus, Deus de toda glória, Deus da esperança, Deus soberano, Tu que estás assentado no trono, Tu que és digno de honra, glória e louvor. Senhor Deus, nós te adoramos.
mas também, Senhor, clamamos a Ti, que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, esteja capacitando mais e mais os Teus servos e servas nesse lugar em especial. Os Teus servos e servas espalhados pela face da terra. Deus, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento de forma espiritual, Senhor. Arranca as escamas dos nossos olhos para que nós possamos enxergar com os olhos espirituais, com o olhar espiritual, enxergarmos, ó Deus, o propósito do Senhor, enxergarmos, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Trata conosco, Espírito Santo. Faz fluir o Teu poder através das nossas vidas e usa-nos, Senhor. Usa-nos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Trata com a Tua igreja com amor, com graça e misericórdia. Derrama mais sobre nós o Teu santo amor, sim, por meio do Teu Espírito, ó Deus. Que o Teu Espírito nos fortaleça, como estudamos aqui na Tua palavra essa noite. Nós buscamos essa fortaleza no Senhor, nós buscamos sermos fortalecidos no Senhor, na esperança da glória, em Cristo Jesus Teu Filho. Sim, renova-nos a fé, faz-nos cada vez mais fortalecidos em Ti, Senhor. Para o louvor da Tua glória, para a edificação da Tua igreja, para que nós possamos também testificar dos Teus grandes feitos, levar a Tua palavra, Senhor, levar a palavra da salvação, a palavra da reconciliação, a palavra, ó Deus, de cura, de libertação, em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus, faça o Teu povo marchar mais e mais sobre a terra, e mesmo em meio às adversidades, ó Senhor, faz o Teu povo forte, faz o Teu povo vitorioso, faz o Teu povo consciente, ó Deus, marchar sobre a terra, ó Senhor, levantando o estandarte do Evangelho, do sangue de Cordeiro, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Agora, ó Deus, eu Te peço, nos despede em paz, debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, debaixo do amor de Deus nosso Pai, debaixo da comunhão e da consolação do Espírito Santo de Deus. Assim seja sobre a vida de todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, e sobre o povo de Deus espalhado pela face da terra, até que Cristo venha. Você que recebe, diga amém, meus irmãos. Louvado seja Deus. Vamos em paz, Deus os abençoe em Cristo Jesus.